Imagine Maria, uma professora de 35 anos que sempre sonhou em ter sua própria casa. Após anos economizando, ela finalmente conseguiu dar a entrada de um apartamento de 2 quartos na periferia de São Paulo. O corretor prometeu que em 5 anos ela seria proprietária. Hoje, 10 anos depois, Maria ainda paga parcelas que cresceram mais de 200%. Vive sozinha porque o marido não suportou a pressão financeira e descobriu que o apartamento vale menos da metade do que já pagou. O sonho de Maria virou um pesadelo que se repete em milhões de lares brasileiros. O que deveria ser a maior conquista da vida tem se transformado na maior armadilha financeira para famílias inteiras. O sonho da casa própria, tão cultivado na cultura brasileira como símbolo de sucesso e estabilidade, virou fonte de ansiedade, estresse e até separações. Milhares de brasileiros descobrem, tarde demais, que aquela assinatura no financiamento não foi o início da realização de um sonho, mas o primeiro passo para décadas de sufocamento financeiro. Os números são alarmantes: juros que chegam a 12% ao ano, financiamentos que se estendem por 35 anos, famílias que pagam 3 vezes o valor do imóvel ao final do contrato, taxas ocultas que aparecem apenas na hora da assinatura e construtoras que atrasam entregas por anos enquanto os compradores pagam aluguel e parcelas simultaneamente. Mas o drama vai muito além dos números. Existe um impacto psicológico devastador que poucos discutem. A pressão de manter as parcelas em dia gera ansiedade constante, noites mal dormidas, discussões familiares e uma sensação permanente de estar preso a uma dívida que parece nunca acabar. Muitas famílias relatam que a casa dos sonhos se tornou uma prisão emocional e financeira. A questão é ainda mais complexa quando percebemos que a sociedade brasileira criou um mito: o de que quem não tem casa própria não conseguiu vencer na vida. Essa pressão social empurra milhões de pessoas para decisões financeiras precipitadas, sem o devido planejamento ou compreensão real dos riscos envolvidos. O resultado é uma geração inteira refém de financiamentos que consomem até 40% da renda familiar por décadas. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos olhar para a realidade por trás do marketing imobiliário. As campanhas publicitárias vendem muito mais do que um imóvel. Vendem status, segurança, estabilidade e até felicidade familiar. Frases como "realize o sonho da sua família" ou "sua independência começa aqui" criam uma ilusão de que a compra é urgente e essencial para a felicidade. Vejamos exemplos práticos do dia a dia. João, metalúrgico de 40 anos, conseguiu financiar uma casa de R$ 180 mil em 30 anos. Ao final do financiamento, terá pagado mais de R$ 500 mil. Enquanto isso, se tivesse alugado uma casa similar por R$ 800 mensais e investido a diferença das parcelas, teria hoje um patrimônio maior e a liberdade de se mudar quando quisesse. Ou o caso de Ana, que descobriu após 2 anos de pagamento que o terreno de sua casa ainda não estava regularizado no cartório. Além das parcelas do financiamento, ela precisa arcar com custos advocatícios e não tem garantia de que realmente será proprietária. A cultura brasileira transformou a casa própria em obsessão nacional. Diferentemente de países como a Alemanha, onde 50% da população prefere alugar, ou Suíça, onde o aluguel é visto como opção inteligente de moradia, no Brasil, quem aluga é considerado menos próspero. Essa mentalidade cultural empurra pessoas para endividamentos desnecessários. Segundo dados recentes do Serasa, mais de 6,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes com financiamentos imobiliários. O Banco Central aponta que o prazo médio dos financiamentos aumentou de 25 para 35 anos na última década, e a taxa de juros efetiva pode chegar a 14% ao ano quando somadas todas as taxas e seguros obrigatórios. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2024
revelou que 38% dos brasileiros que financiaram imóveis nos últimos 5 anos se arrependem da decisão. Os principais motivos citados foram parcelas que consomem mais da metade da renda familiar, imóveis que perderam valor de mercado, problemas estruturais descobertos após a compra e dificuldades para vender quando necessário. Felizmente, existem alternativas e soluções. O planejamento financeiro rigoroso antes da compra é fundamental. Calcular não apenas a capacidade de pagamento atual, mas projetar cenários de crise, desemprego ou mudanças na renda. Programas como Casa Verde e Amarela oferecem condições diferenciadas para famílias de baixa renda, enquanto cooperativas habitacionais apresentam custos menores que financiamentos tradicionais. Outra solução crescente é o aluguel com opção de compra, onde parte do valor pago mensalmente é convertido em entrada para futura aquisição. Esse modelo permite testar o imóvel e o bairro antes da decisão definitiva. Para quem já está endividado, a renegociação através de feirões de quitação ou alongamento de prazos pode oferecer alívio temporário, embora sempre com análise cuidadosa dos custos totais. O sonho da casa própria no Brasil se tornou uma indústria que movimenta mais de 200 bilhões de reais anuais, mas também uma das principais causas de endividamento familiar. Para compreender completamente esse fenômeno, precisamos mergulhar nas raízes históricas, econômicas e sociais que transformaram um direito básico em armadilha financeira. Historicamente, o Brasil sempre teve déficit habitacional. Na década de 1960, o governo criou o Sistema Financeiro da Habitação e o Banco Nacional de Habitação para democratizar o acesso à moradia. Paradoxalmente, essas políticas, embora bem-intencionadas, criaram uma cultura de financiamento que se perpetua até hoje. O que era para ser solução temporária se tornou modelo permanente de acesso à habitação. Nos anos 1980 e 1990, a hiperinflação tornou os financiamentos imobiliários praticamente impossíveis. As parcelas eram corrigidas mensalmente por índices que chegavam a 50% ao mês, levando milhares de mutuários à inadimplência. Famílias perderam imóveis parcialmente pagos, criando traumas que se refletem até hoje na desconfiança em relação ao sistema financeiro. A estabilização monetária com o Plano Real mudou o cenário, mas criou novos problemas. A partir de 2000, a facilidade de crédito e a queda temporária dos juros criaram uma bolha imobiliária sem precedentes. Imóveis valorizaram 200% em algumas cidades entre 2008 e 2014, muito acima da inflação e do crescimento da renda. Essa valorização artificial criou a falsa sensação de que imóveis sempre valorizariam, incentivando ainda mais financiamentos. Hoje, vivemos as consequências dessa bolha. Em muitas cidades, imóveis perderam 30% do valor desde 2015, enquanto as dívidas continuam integrais. Famílias descobrem que devem mais do que o imóvel vale, configurando o que economistas chamam de patrimônio líquido negativo. A comparação internacional é esclarecedora. Na Alemanha, 48% da população aluga suas residências, e isso é visto como escolha inteligente. O aluguel alemão tem proteção legal forte, com contratos de longo prazo e reajustes limitados. Na Suíça, país com uma das maiores rendas per capita do mundo, 60% da população aluga. Esses países desenvolveram culturas habitacionais baseadas na flexibilidade e eficiência econômica, não no status social da propriedade. Nos Estados Unidos, berço do sonho americano, que inclui a casa própria, a crise de 2008 mostrou os perigos dos financiamentos irresponsáveis. Milhões de americanos perderam suas casas quando a bolha imobiliária estourou, levando o país à maior crise financeira desde 1929. Hoje, há movimento crescente de americanos preferindo alugar a se endividar por 30 anos.
No Brasil, o sistema atual apresenta distorções graves. A taxa Selic, que influencia diretamente os juros dos financiamentos, é uma das mais altas do mundo. Enquanto países desenvolvidos praticam juros próximos a zero, aqui pagamos entre 8% e 12% ao ano, sem contar seguros obrigatórios, taxa de administração e outros custos que podem elevar a taxa efetiva para mais de 15% anuais. O impacto da inflação é outro fator crítico frequentemente subestimado. Mesmo com parcelas fixas, o poder de compra da família diminui ao longo dos anos se a renda não acompanhar a inflação. Uma parcela que representa 20% da renda familiar hoje pode representar 35% daqui a 10 anos, considerando inflação de 4% ao ano e reajustes salariais menores. As questões legais adicionam complexidade ao problema. Contratos de financiamento brasileiro são notoriamente complexos, com dezenas de páginas de cláusulas técnicas que poucos compradores compreendem totalmente. Taxas de abertura de crédito, seguros de morte e invalidez permanente, seguro de danos físicos ao imóvel, taxa de avaliação, registro em cartório, custos que podem somar 15% do valor financiado e raramente são explicados claramente. A falta de fiscalização em construções gera outro conjunto de problemas. Imóveis entregues com defeitos estruturais, áreas menores que o prometido, materiais de qualidade inferior, atrasos de anos na entrega, situações que deixam o comprador pagando o financiamento de imóvel que não pode habitar ou que vale menos que o financiado. O déficit habitacional brasileiro, segundo dados da Fundação João Pinheiro, ultrapassa 5,8 milhões de moradias. Esse déficit não é apenas quantitativo, mas qualitativo. Milhões de famílias vivem em imóveis inadequados, sem infraestrutura básica, ou em condições de superlotação. A pressão por moradia digna leva famílias a aceitar financiamentos em condições desfavoráveis, perpetuando o ciclo de endividamento. A entrada das fintechs no mercado imobiliário trouxe promessas de democratização e facilidade, mas também novos riscos. Aprovações automáticas baseadas em algoritmos podem não considerar a capacidade real de pagamento em cenários de crise. A facilidade aparente da tecnologia pode mascarar a complexidade e os riscos inerentes ao financiamento imobiliário. Projeções para o futuro são preocupantes se o modelo atual persistir. Com o envelhecimento da população brasileira, milhões de aposentados continuarão pagando financiamentos com renda reduzida. A próxima geração pode herdar dívidas em vez de patrimônio, criando um ciclo intergeracional de endividamento habitacional. Mas nem tudo são perspectivas sombrias. Alternativas inovadoras começam a surgir. Cooperativas habitacionais oferecem custos 30% menores que financiamentos tradicionais. Fundos de investimento imobiliário permitem investir no setor sem os riscos da propriedade física. Contratos de aluguel com opção de compra oferecem flexibilidade e teste antes da decisão definitiva. O planejamento financeiro preventivo é a melhor defesa contra as armadilhas do financiamento imobiliário. Isso inclui reserva de emergência equivalente a pelo menos 12 parcelas, análise rigorosa da capacidade de pagamento, considerando cenários adversos, comparação real entre custos de alugar versus financiar e compreensão total do contrato antes da assinatura. Vale a pena se endividar por 30 anos para realizar esse sonho? A resposta depende de cada situação individual, mas deve ser baseada em análise racional, não em pressão emocional ou social. A casa própria ainda pode ser um bom investimento, mas apenas quando adquirida nas condições corretas e com planejamento adequado. A casa própria ainda é um símbolo de estabilidade ou virou uma armadilha financeira? A resposta honesta é que pode ser ambas, dependendo das circunstâncias da aquisição e do planejamento familiar. O importante é que cada brasileiro
Tenha informações claras para tomar uma decisão consciente sobre o maior investimento de sua vida. Para aqueles que acompanham este conteúdo, incentivamos que se inscrevam no canal para continuar recebendo informações que podem transformar sua relação com o dinheiro e os investimentos. O conhecimento financeiro é a melhor ferramenta para transformar sonhos em realidade, sem que se tornem pesadelos. Ainda existem caminhos para transformar o pesadelo em aprendizado e, quem sabe, em conquista verdadeira. A educação financeira, o planejamento cuidadoso e a análise racional podem ajudar milhões de brasileiros a realizar o sonho da casa própria, sem comprometer sua liberdade financeira e qualidade de vida. Ao longo desta reflexão, exploramos como o sonho mais cultivado pelos brasileiros, ter a casa própria, se transformou em uma complexa armadilha financeira para milhões de famílias. Vimos que os juros elevados, financiamentos de longo prazo, bolhas imobiliárias e a pressão cultural criaram um cenário onde o que deveria ser conquista se tornou fonte permanente de ansiedade e endividamento. Os dados são claros. Mais de 6,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes, com financiamentos imobiliários, muitos pagando 3 vezes o valor do imóvel ao final do contrato. Descobrimos que outros países desenvolveram modelos habitacionais mais equilibrados, onde o aluguel é visto como opção inteligente, não como fracasso pessoal. Mas também identificamos soluções. O planejamento financeiro rigoroso, alternativas como cooperativas habitacionais, fundos imobiliários e contratos de aluguel com opção de compra. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para evitar as armadilhas e tomar decisões conscientes sobre o maior investimento da vida.